E eu acho que talvez não tenha acontecido mudanças tão importantes na, na história da arte, ou melhor, tão marcantes, quanto o Renascimento. O Renascimento trouxe uma visão mais individualizada. Então a gente tem esse individualismo é muito forte, não só artisticamente, como em várias áreas onde o Renascimento afetou. Você tem na visão religiosa a ideia de que as coisas não acontecem mais só porque Deus quer. As coisas acontecem porque Deus nos deu o livre-arbítrio e, portanto, nós somos responsáveis por nossas ações, por nossas atitudes. Então a gente chega aonde Deus quer que nós chegamos. Mas a gente tem a nossa individualidade. A gente pode conseguir alcançar o que a gente quiser. A gente tem um racionalismo maior. Nesse racionalismo, a própria ideia do desenho é pautada por isso. Vamos estudar as linhas, vamos estudar as proporções. Olha, ó, com essa distância até essa distância, ó, é a mesma distância aqui. Ó. A gente vai estudar as proporções, as medidas. A gente vai estudar sombra e luz, lugares onde tem mais sombra e por isso as coisas vão ficar mais delineadas, lugares onde tem mais luz, onde está mais proeminente, né? Mais para fora, projetado a imagem, a noção de profundidade, a noção de planos, a noção de ponto de fuga, tudo isso vem através da ideia de racionalizar o desenho, de racionalizar a arte, de forma em que a gente possa ter controle desses padrões. Porque antes a gente não tinha esse controle. E a partir de então começa a se julgar o que é uma boa arte, o que não é uma boa arte. Como é desenhar bem, como não é desenhar bem. Aí depois, mais recentemente, no início, né, do século passado, no final do século retrasado, né, final do século XIX, início do século XX, a gente começa a questionar isso. Opa, peraí, mas é só esse o jeito certo de fazer arte? Mas olha o tempo que durou. Lá do final de 1400, né? 1400, 1500, 1600, até 1800 e tanto, quase 1900. Você tem esse pensamento predominante, né? Do Renascimento, inclusive o classicismo e o neoclassicismo vão beber dessa fonte, né? Porque para se reestruturar do período da Idade Média, o Renascimento passa a beber também de outras fontes que não somente a mitologia cristã. Tem essa volta, né, ao pensamento greco-romano, porque o pensamento greco-romano incitava essa razão, né, esse foco predominante da razão. E, portanto, nós vamos resgatar, a humanidade passa a resgatar isso, resgatar esses valores. E resgatar também coisas que tinham vínculo com isso. Por exemplo, a mitologia dos gregos. E aí a gente passa a ter mais campos de atuação de temas, né? E temas na arte. Pintores passam a assinar agora seus trabalhos, a serem reconhecidos por isso.
Muitas transformações ocorreram. Além dessa questão do racionalismo, do individualismo, a gente teve um cientificismo muito grande na Europa. Com isso, começaram a surgir vários pensadores, né? No campo da ciência, no campo do empirismo, que testava as coisas para considerá-las verdades. Então eram hipóteses, essas hipóteses tinham que ser testadas. E, portanto, isso acabou também afetando a arte. O olhar da arte estava todo ligado à questão de se assemelhar ao real, né? E portanto, se relacionar com as figuras do que a gente tinha de real. O homem como centro das coisas, as grandes mudanças que estavam ocorrendo, né? As grandes navegações, tudo agora se tratava de fazer propaganda, né? O Renascimento é uma grande propaganda a toda a forma de pensar daquela época. E isso é muito bacana, porque olha o poder que a arte tem. A arte de firmar um pensamento, não só falando da Idade Média, né? E firmar esse pensamento cristão, católico, divinizado, como também um pensamento renascentista, individualizado, racional, mais científico, mais focado em entender como as coisas funcionam. Muitos pensadores, né, trabalhavam em várias dessas áreas, né? Vídeo Da Vinci é o exemplo da ideia do gênio, né? Não do gênio da figura oi, eu sou um gênio, né? Uma figura inteligente. Claro que ele era uma figura extremamente inteligente, mas mais no sentido de que eu sou um fruto do que eu produzo intelectualmente. Então o artista tinha essa liberdade de produção intelectual, então ele podia flertar com várias áreas, trabalhar com várias áreas, podia estudar os corpos para ter noção da anatomia, para ter noção de como o corpo humano se comporta nessa ou naquela situação. Não era algo mais somente visto ou imaginado. Então, as aulas de anatomia e o desenvolvimento desse conhecimento anatômico, desse conhecimento de como os corpos se comportam, de, 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 de sombra e luz, de textura, do peso dos corpos, da sensação de volume que as coisas dão. Tudo isso foi desenvolvido no Renascimento. E tudo isso tinha uma relação profunda com tudo que estava se passando na Europa na Idade Média. Ou melhor, no fim da Idade Média, né? E nos 200 anos que vieram, onde o Renascimento se tornou também pai ou mãe, né, de outros movimentos artísticos que surgiram a partir daí.